Você é uma pessoa que não dá muita liberdade para qualquer um. Você é uma pessoa que é muito reservada no que diz respeito à tua vida própria, porque Deus falou comigo, Samuel. Essa pessoa é uma pessoa que sabe reciclar as suas companhias, as suas amizades, e não é qualquer um não. E quando eu falo isso, eu falo no contexto geral, com relação a familiares, a vizinhos e até amizades, em todo o âmbito do contexto social da sua vida. Deus falou comigo, Samuel, essa pessoa que está entrando aí agora é uma pessoa que não dá muita liberdade para vizinhos, para pessoas, porque a jornada da vida te ensinou. A vida te ensinou que não é qualquer pessoa que pode estar do teu lado, que não é qualquer um que pode fazer parte da tua vida e caminhar lado a lado com você. E você entendeu, talvez da pior forma, porque Deus me disse, tem gente que fica te observando o teu jeito, analisando a tua vida, mas nem sempre você foi assim. Você era uma pessoa que, talvez, devido às faltas de experiência, devido à imaturidade, você acabou sendo um pouco ingênuo, aberto a todo tipo de pessoa, confiava demais nas pessoas, dava muita legalidade, muita liberdade e deixava qualquer um se aproximar de você. E isso talvez fosse essencial, foi necessário para você aprender na jornada da vida, a entender que você precisa ser vigilante. Se eu estiver mentindo, pode me corrigir, pode ignorar, pode assistir outra coisa, não tem problema não. Se isso aqui não for com você, eu até entendo, mas eu sei do que Deus está falando comigo, porque Deus me colocou aqui com o propósito de falar com alguém que Ele selecionou nesse momento. Se Deus estiver falando contigo, já clica aqui, confirma aqui do lado e digita assim: pastor, essa mensagem é para mim, essa palavra é para mim. Deus está falando comigo. Eu sou essa pessoa. Alabadaga sobre Deus está dizendo hoje, Samuel, tem uma pessoa aqui que aprendeu. Tem uma pessoa que está te assistindo que aprendeu ao longo do tempo a fazer a coisa certa, a agir da forma certa. E Deus me disse que você tem sido analisada, que você tem sido observado, tem sido estudado, porque tem gente que só quer uma brechinha para se aproximar de você e não consegue. Tem gente que fica mordendo os dentes, fica com a pulga atrás da orelha, fica irritado, porque não consegue encontrar o espaço para se aproximar de você, porque tem gente que só queria uma oportunidade para estar perto de você, para sondar a tua vida, para conhecer os teus segredos, para saber das tuas fraquezas e para passar a rasteira. Porque se tem uma coisa que Deus falou comigo sobre você, é que você tem incomodado. Você tem incomodado muita gente. Você tem incomodado. E não é pouco não, viu? É muito. Você tem incomodado muito com esse teu jeito, porque o burburinho que se espalha por aí acerca de você é que você só quer ser o melhor, só quer ser a melhor, é metido, é fechado demais, não é de muitas palavras, mas deixa eu te falar uma coisa: o que importa não é o que as pessoas dizem, o que importa é o que o teu Deus já decretou, já falou, já selecionou, já direcionou para a tua vida. O que importa não é o que as pessoas têm falado a teu respeito, o que importa é que o teu Deus tem dito, tem declarado e tem falado sobre você. Porque Deus está falando hoje, Samuel, eu tenho um projeto lindo para essa pessoa que chegou aqui.
O diabo fez de tudo para você não ouvir a voz de Deus, para a palavra de Deus não chegar até o teu coração, para o Senhor não alcançar você com a mensagem, com a palavra dele. O diabo fez de tudo para você não ouvir o recado, para você não ser alcançada pela mensagem. Mas Deus marcou um encontro contigo hoje. Ele disse assim para mim: eu já selecionei a pessoa certa e eu quero estar orando por você. Você vai fazer o seguinte agora, nesse exato momento. Separa alguns segundos, coloca aqui do lado do teu nome, coloca aqui do lado do seu pedido de oração. Se quiser, pode apresentar o nome de alguém, o nome de uma pessoa que você ama, um propósito seu, um projeto, algo que você deseja que Deus faça por você. Pode comentar, coloca aí nos comentários. A palavra do Senhor diz assim: tudo é possível para aquele que crê. Tem gente que não crê, eu não julgo por isso. O meu compromisso aqui é falar com quem Deus escolheu. Eu tenho certeza que você. Deus escolheu você para ouvir esse recado, para ser impactado com essa mensagem. Escuta, guerreira. Escuta, guerreiro. Deus falou comigo aqui, Samuel. Tem 4 coisas em você que chama muito a atenção. Tem 4 coisas em você que chama muito a atenção de Deus. Mas existem 2 coisas que Deus quer falar contigo sobre o que vai acontecer, sobre o que está por vir na tua vida. Porque na verdade essa mensagem aqui, Deus direcionou para preparar o seu coração, para acalentar, para acalmar a sua alma, para tranquilizar o teu coração. Porque às vezes as dificuldades da vida fazem a gente ficar um pouco preocupado, não é verdade? Às vezes essas situações da vida fazem a gente ficar um pouco preocupado. Mas Deus me disse que Ele tem se agradado de você, desse teu jeito, esse jeito seletivo, esse jeito que você tem de saber reciclar bem as tuas companhias. Porque você é uma pessoa reservada no que diz respeito a estar com pessoas. Você tem amizade, sim. Não é que você seja fechado no que diz respeito a tudo, não. Você tem amigos, você se aproxima de pessoas, você tem o seu âmbito social, mas não são todos que têm a oportunidade de estar do teu lado. E sabe o que Deus me disse? Que foi o próprio Deus que te ensinou a ser desse jeito. Porque na vida, na jornada da vida, você levou muita pancada, não é verdade? Confirma aqui do lado se é verdade. Confirma aqui para mim se Deus não está falando contigo. Porque ao longo da vida você recebeu muita pancada. Você sofreu. Você chorou. Te perseguiram, te caluniaram, te traíram. Você tem experiência com traições. O fato de você confiar em pessoas e as pessoas virarem as costas. O fato de você ser bom demais. Estender a mão, ajudar a quem você... Como é que eu posso dizer? A quem você ama. A quem te procura, a quem precisa, a quem pede socorro a você. Você sempre foi daquela pessoa de estender a mão, ajudar a todo mundo. E nunca teve interesse em receber nada em troca. Nunca fez nada por interesse ou esperando receber. Não, você sempre fez o bem, como diz o ditado, sem olhar a quem. E é isso que Deus viu em você. Esse teu coração, essa tua generosidade, essa tua autoestima, que sempre te manteve de pé, mesmo com tanta pancada, com tanta traição. Porque ao longo da vida te traíram, te abandonaram, pagaram o bem que você fez com o mal. Pessoas que você ajudou viraram as costas, te decepcionaram e deixaram você na mão. Falaram mal de você, te humilharam. E de lá para cá tu recebesse tanta pancada, fosse tão ferido que você acabou calejando, ficando calejado. As feridas cicatrizaram, de tanta pancada você criou calos. E você aprendeu a ter resistência. Porque cansa. Tem hora que cansa você só fazer e você não obter resultado. Tem hora que cansa você correr atrás
se doar, dar o seu melhor e você não obter resultado. Sabe aquele sonho que a gente tem? É como aquele sonho que a gente tem, que a gente está correndo e não sai do lugar. Você já teve esse sonho? De você estar sendo perseguido, de repente alguém vai correr atrás de você para perseguir você, e você começa a correr, e parece que você não sai do lugar. As pernas travam, falta fôlego, você não consegue falar e nem correr. Tem sonho que representa a nossa vida, porque tem momento que é assim. Tem momento que a gente está correndo e parece que a gente não sai do lugar, mas é porque a gente está agindo de forma errada. E você aprendeu, porque você disse: eu cansei de só fazer e de não ver nada acontecendo, de não obter resultado, de não ver as coisas andando, as coisas fluindo, as coisas dando certo. Papai está dizendo hoje para alguém que chegou aqui: você vai começar a ver as coisas fluindo, porque hoje Deus está te preparando para um novo tempo. Deus está te preparando para uma nova jornada. Deus manda dizer para alguém. Deixa eu te fazer uma pergunta hoje. Você crê que o Senhor hoje tem um novo plano para você? Que o Senhor está tratando com o teu coração, está trabalhando na tua vida? Porque o Senhor hoje está descrevendo a tua história. Porque o Senhor está falando de você, guerreira. Hoje Deus está falando de você, filha, serva de Deus. Hoje Deus está falando de você. Ele está dizendo assim: Samuel, eu tenho o melhor, filho. Eu tenho bênçãos preparadas. Eu tenho projeto, eu tenho milagre, eu tenho surpresa, eu tenho providência. E Deus manda perguntar para você: está preparada para viver o melhor? Está preparado para viver o sobrenatural? Porque essa mensagem não é para qualquer um. É só para quem tem um coração preparado. É só para quem tem uma estrutura calejada. É só para quem apanhou demais. É só para quem já caminhou, carregou muito fardo, muito peso. Deus me disse: você tem carregado muita responsabilidade, tem assumido muitos compromissos. Às vezes você carrega o fardo seu, o peso que é seu e o dos outros, porque você se preocupa demais com as pessoas. Você se preocupa demais com as pessoas e acaba se esquecendo de você. E papai está falando hoje: Samuel, eu sou Deus que vou fazer a minha obra na vida dessa pessoa. Eu sou Deus que vou fazer o milagre na vida dessa pessoa. Eu sou Deus que vou tratar. O remendigiassé, ele badagamando minagacia, darramando mener, alabando rebedagamando biasso bicalaio monte me biasso, rimamba que me passou minagasai. Deus vai te surpreender, porque já está marcado no céu. Já está decretado a dupla honra. Se prepare para a cura, para o milagre, para a providência, para a bênção, para a determinação. Se prepare para ver Deus chacoalhar a tua vida, te tirar dessa zona de conforto e te colocar no âmbito da glória, no ambiente de conquista, de milagre, de fortalecimento, porque papai vai descer na tua casa, papai vai descer no teu lar com providência. Papai vai mostrar que Ele é Deus que toma a decisão, que decreta, que faz o milagre, e não tem quem possa atrapalhar, anular, impedir, interferir na obra de Deus. Não tem quem possa anular a obra de Deus. Não tem quem possa anular a obra de Deus que Ele decretou para a sua vida. Não tem.
Você foi chamada, você foi escolhida. Você foi escolhido, para viver o melhor de Deus, para viver o sobrenatural, para viver a surpresa do céu, para viver a bênção, para viver o extraordinário, para viver a graça de Deus nessa terra, mando comandagaçai. Você foi escolhida, você foi escolhido por Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Pode se preparar para se despedir hoje. Vice-guerreira, pode se preparar para se despedir, guerreiro, hoje, dessa situação que tem te conturbado, dessa situação que tem perturbado a tua alma, que tem afligido você, que tem feito você achar que não tem jeito. Dê a Deus a luta, as perseguições, a humilhação, a crise e as decepções da vida. Pode se preparar para se despedir, porque hoje Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Hoje Deus, Ele cuida de você. Deus mostrou a tua vida. E Ele me disse que tem 4 coisas em você que chamam a atenção, e você sabe. Quer que eu diga mais? Escute. Vai ser lindo o teu testemunho. Se eu fosse você, eu deixava salva essa mensagem aí. Porque você vai voltar aqui para agradecer. Você crê que você vai contar um lindo testemunho? Que a tua vida vai ser guiada pelas bênçãos de Deus, você crê? Então confirma aqui do lado, pastor, eu creio. Eu acredito que Deus fará a obra na minha vida. Confirma aqui do lado. Digita assim: eu creio que Deus fará uma grande obra na minha vida. Já clica no coraçãozinho, clica no joinha para você dar uma força, fortalecer essa mensagem. Porque eu vim aqui como profeta, como instrumento, como mensageiro de Deus, para preparar você, viu, guerreiro? Para dizer para você que já está tudo pronto. Para dizer para você que já está tudo preparado por Deus. Que Deus já tem a vitória preparada. Que Deus já tem um milagre preparado para a tua vida. E que não há nada, nem ninguém, que consiga interferir, atrapalhar, anular o que Deus já decretou, porque Deus já decretou a sua vitória. Tem momento que a palavra de Deus é: eu vou fazer. Eu estou fazendo, eu estou preparando. Vai acontecer, espere, o tempo vai chegar, não. Mas hoje Deus manda dizer assim: já está preparado. Já está decretado. Já chegou o tempo. Deus já decretou. Deus já decretou o seu milagre. E Ele manda perguntar para você: você acredita que o seu milagre já foi preparado por Deus? Eu vejo você cercada de pessoas, cercado de pessoas que vão te parabenizar. Dessa vez Deus manda dizer assim: tem gente que vai fazer questão de ir até você para te parabenizar e reconhecer que Deus é na tua vida. Porque o seu testemunho vai chegar longe. O milagre de Deus na sua vida vai alcançar um ambiente extenso. Deus manda dizer para você: a tua vitória vai impactar um âmbito, um ambiente maior. Vai ser lindo o que Deus vai fazer. Vai ser extraordinário a obra que Deus realizará na tua casa. A obra que Deus realizará na tua vida vai ser maravilhosa, vai ser linda, vai ser poderosa, vai ser gloriosa. E Deus te manda falar hoje com alguém que chegou aqui
com um guerreiro, com uma guerreira. Se prepare, porque Deus colocará nas tuas mãos a ferramenta certa. Deus colocará nas tuas mãos a autoridade. Deus colocará nas tuas mãos a vitória que Ele preparou para você. Portanto, hoje não olhe para um lado, não olhe para o outro. Olhe só para Jesus. Não se importe com o que falam, com o que acham, com o que pensam, no que dizem, no que tramam, no que as pessoas desejam ao teu respeito. Se importe apenas naquilo que Deus projetou, preparou e decretou para a sua vida. Só se importe que Deus, Ele tem o controle nas mãos. Só se importe que Deus tem o controle nas mãos. Porque é isso que Deus está falando hoje. Eu tenho o controle nas minhas mãos. E vou curar, vou trabalhar, vou confundir a muitos, vou surpreender, vou mostrar que sou pai, que sou amigo, que sou Deus, que sou protetor, que sou cuidador, que sou aquele que guia, que guarda, que protege, que coorena, que governa, que conduz. Sou aquele que está no controle. Eu vou mostrar. Deus está falando hoje que Ele vai mostrar que Ele tem poder, que Ele pode todas as coisas, que Ele sabe de todas as derebanagaçais, que Ele sabe de todas as colomondori, a sebe calamanto que assá. Ele sabe de tudo. Ele tem o melhor. Escuta, guerreira. Escuta, guerreiro. Vai valer a pena, viu? Quando você chegar lá do outro lado, que você vê o tanto de vitória que Deus colocará na tua frente, que você vê o tanto de bênção que Deus fará você viver, você vai dizer assim: valeu a pena. Você vai dizer assim: valeu a pena. Ainda bem que eu não desisti, ainda bem que eu não parei, que eu não desanimei, que eu não voltei atrás. Tu vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Deus é maravilhoso na tua vida, guerreira. Deus é maravilhoso na tua vida, guerreiro. Deus é maravilhoso na tua vida. Ele abatou que a sé. Ele batou que minagacia. Torabadaga sob calabandori managasebe calabadaragas aia dominigace. Tekele menegesibe calabacho do comondagacia. Tem projeto lindo de Deus para tua vida. Tem plano lindo de Deus para a tua vida. Tem bênção de Deus para a sua vida, Deus manda dizer hoje. O Senhor tem graça, tem glória, tem virtude, tem autoridade para derramar, para fazer acontecer. O Senhor é Deus na tua vida. O Senhor é Deus na tua casa. O Senhor é Deus no teu lar hoje. Tem 4 coisas em você que Deus mostrou que chama a atenção. Primeiro, é a sua fé. Porque você se tornou uma pessoa reservada, mais fechada no que diz respeito a permitir pessoas estarem do teu lado, porque você é uma pessoa que prioriza mais a sua fé. Porque você colocou no seu coração: é melhor eu ter poucos amigos e continuar firme com Deus do que eu estar cercado de pessoas e só sofrer, só chorar, se decepcionar e acabar perdendo a fé, se enfraquecendo. A
tua fé incomoda. Tem gente que olha para você hoje e diz assim: só quer ser a santinha, o santinho. Tu não já ouviu muitas palavras assim? Tem gente que se incomoda com a tua fé, porque acha que você quer ser a santa, o melhor do que os outros, só que não. Você não faz mal a ninguém. Você é uma pessoa que não deseja mal para ninguém, mas que acima de todas as coisas, você é uma pessoa que sabe se colocar no seu devido lugar. Você sabe se colocar no seu devido lugar, e a tua fé incomoda. Tem gente que queria só uma oportunidade para tentar arrancar de você a sua fé. A segunda coisa que Deus me mostrou que incomoda nas pessoas, e deixa eu dizer uma coisa para você, você sabe que você incomoda, porque já reparou? Me confirma aqui se não é verdade, confirma aqui, pastor, é desse jeito mesmo, acontece desse jeito mesmo. Você já reparou que às vezes você sai, você coloca o pé para fora de casa, você vai para algum ambiente e as pessoas ficam te observando, te olhando dos pés à cabeça. Você entra em estabelecimento, passa numa calçada, alguém te olha, fecha a cara, muda o semblante, fica com aquele semblante de quem chupou limão, com cara feia. Às vezes você entra em algum lugar, um estabelecimento, vai na casa de alguém ou de um familiar, e você percebe, você nota que alguém fica te olhando de cima a baixo, como se estivesse medindo você, como se a sua presença estivesse incomodando alguém ali. Você já percebeu isso? É porque você é diferente. Deus te ensinou a ser assim, para preservar você, para guardar o teu coração e para preparar você para coisas grandes. Porque se Deus permitisse todo mundo estar do teu lado, as pessoas iriam atrapalhar o que Deus tem para a sua vida. E Deus é aquele que protege o projeto, a promessa e o sonho dele. Segunda coisa em você que chama atenção é o seu brilho. O brilho que você tem, a presença de Deus. Porque quem olha para você não vê só uma pessoa simples, uma pessoa comum, não, vê o brilho de Deus que há em você. Quem olha para você nota o teu brilho, vê que você é uma pessoa que brilha, é uma pessoa que tem um brilho diferente, é uma pessoa que tem um brilho diferente. E Deus está dizendo hoje: eu já decretei, já tenho decisões formadas, já decidi, já falei, já projetei. O que eu tenho preparado é melhor para você. Os meus planos são maiores. Os meus projetos são extraordinários. Porque quem está nas trevas se incomoda quem anda na luz. Tem gente que vê o teu brilho e queria só uma oportunidade para apagar e ofuscar o teu brilho. E esse teu brilho é o que faz você ser alegre, rir. É o que faz você acordar com perspectiva. E tem gente que vê no teu semblante alegria, riso, perspectiva. E isso incomoda. A terceira coisa que Deus falou para mim que incomoda, que chama atenção, que desperta, acaba despertando ira nas pessoas. Escute com muita atenção, eu vou te falar aqui, porque talvez às vezes você não perceba. Presta atenção, porque Deus me disse que a terceira coisa que você tem dentro de você, que incomoda as pessoas, é a tua sinceridade. E às vezes, por ser sincero demais, você acaba irritando as pessoas. Sabe o que Jesus disse para um homem chamado Natanael? Quando os discípulos levam Jesus para um lugar, aí vão buscar os discípulos. Alguém chama Natanael e diz assim: Natanael, nós encontramos aquele que as Escrituras falam. Aí eles levam Natanael até Jesus. Aí Jesus olha para Natanael e diz: e aí um homem que não tem hipocrisia, um homem verdadeiro, um homem sincero, em quem não há engano nem falsidade. Porque Deus está dizendo hoje, tem gente que não aguenta estar perto de você porque você é uma pessoa sincera, você não é falso, você fala quando é necessário falar,
E quando você vê coisa errada, quando você vê algo acontecendo que você quer falar, você não mede esforço, você vai lá e fala. Doa quem doer. E isso incomoda a sua sinceridade. E a quarta coisa é a sua bondade. É esse teu coração generoso. Mas Deus está dizendo hoje, eu vou te honrar. Deus mandou dizer duas coisas para você sobre o projeto dele. Primeiro, hoje Deus manda dizer assim: começa a se preparar, porque dentro de poucos dias você vai ver Deus começando a fazer muita coisa dar certo ao teu redor. Deus está dizendo, você não vai precisar se preocupar com nada, em correr atrás, em pedir emprestado. Você não vai precisar se preocupar em bater na porta. Não, o próprio Deus manda dizer assim: eu vou escancarar as portas sobre a tua vida. Eu vou fazer as portas, elas mesmo irão se abrir sobre a sua vida, de forma que você não vai precisar se preocupar com nada. Deus vai escancarar as portas, porque Ele manda dizer, você vai começar a ver tudo dando certo. Portas se abrindo, o projeto que você colocou na mão de Deus vai acontecer. O Senhor vai começar a liberar o caminho para você, porque o Senhor é aquele que dá a promessa, que faz o projeto e concretiza e faz acontecer. Segunda coisa que Deus manda dizer para você hoje, escute com muita atenção. A partir de hoje, começa a entrar em propósito com Deus. Faça campanhas, dobra os joelhos, jejue, porque Deus manda dizer que a tua casa vai ser um lugar de salvação, a tua família. Deus manda dizer assim, pessoas que você ama, o Senhor manda dizer que nos próximos dias vão começar a ser tocados por Deus. Tu vai ver Deus salvando parentes, pessoas que você ama, tirando das drogas, da cachaça, da jogatina, do cigarro, da bebedice, da prostituição. Você vai ver. Tua vida vai ser cercada de testemunho, de milagre, de projeto, de liberação, de superação e de providência de Deus. A sua vida vai ser cercada das obras que Deus projetou, preparou e arquitetou. Se prepare para ver Deus cumprindo promessa, fazendo milagre, conduzindo você para o extraordinário, para o sobrenatural. Se prepare. Está preparada? Então ore junto comigo agora. Está preparado? Feche teus olhos, abre o teu coração, coloque o nome, o pedido de oração. Quem puder já clica no coraçãozinho, no joinha, deixa aquele mimo, eu gostei demais. Abençoe a obra de Deus e ore junto comigo, que eu quero abençoar você agora. Essa mensagem aqui, o que mais vai ter? Vai ser palavra profética. O que mais tem nessa mensagem é oração. É poder de Deus. É mensagem do Senhor. Feche teus olhos, abre o teu coração e ora junto comigo, porque Deus quer falar muito com você. Deus quer abençoar muito a tua vida, Pai amado, Pai querido, Senhor. Essa pessoa chegou aqui, Senhor, só pela misericórdia. Chegou aqui, Senhor, esperando ouvir a tua voz, esperando, Senhor, o decreto. Então Deus toma a frente, abençoa, pega cada pedido, cada nome, cada projeto, cada coração, Senhor, toma em tuas mãos, faz a obra, Pai. Eu quero colocar em tuas mãos cada pedido, cada nome, cada projeto, cada pessoa, cada familiar, que o Senhor possa receber, responder com fogo, com milagre, Senhor, com providência. Eu te peço, Deus, toca sobre esta vida, cumpre o teu projeto, faz a tua promessa, e que essa pessoa a partir de hoje, Senhor, viva todos os planos, todos os projetos, todas as promessas de Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu entrego todas essas vidas, Deus. Eu entrego em tuas mãos, pois eu creio que o Senhor é Deus de maravilha. Eu creio que o Senhor é Deus de promessa. Eu creio que o Senhor é Deus que faz a obra. Eu creio que o Senhor é Deus que faz o milagre acontecer. Que o Senhor tem, Senhor, planos, bênçãos reservadas em nome do Senhor Jesus. Escute, se Deus falou com você hoje, salve essa mensagem.
você vai voltar aqui para agradecer. Ative o sininho, se inscreva. Siga o nosso perfil, porque Deus está falando hoje. Eu sou Deus que já tomei todas as decisões. Só falta você tomar a decisão, porque Deus já tomou a decisão por você. Porque Deus já decidiu. Porque Deus já determinou. E agora Deus manda dizer assim: só falta você decidir se você vai aceitar, se você vai concordar e se você vai querer. Porque muitas das vezes a gente busca, a gente clama, a gente pede, mas às vezes o nosso coração não está conciliado com aquilo que a gente tem pedido. Às vezes o nosso coração não está preparado e às vezes a gente não sabe como orar verdadeiramente. Às vezes a gente se engana nos nossos pedidos, nos nossos desejos. Veja o que o apóstolo Paulo disse em Romanos 8:26. Porque o mesmo Espírito vos assiste nas vossas fraquezas, porque não sabemos orar como devemos. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque Ele sabe a intenção do coração de Deus. Porque aquele que sonda a intenção do coração de Deus tem poder para discernir o que está no teu coração. O apóstolo Tiago disse: vocês pedem mal, e vocês não recebem porque vocês não pedem com sabedoria. Às vezes a gente pede sem estar preparado para decidir, para estar de conformidade, para aceitar. E Deus manda dizer assim: só falta você tomar a decisão. Porque Deus se revela hoje para dizer que Ele tem preparado o melhor para a tua vida. Deus se revela para você hoje para dizer que Ele tem preparado o melhor para a sua vida. Que Ele tem preparado o melhor para a sua casa. Que Ele tem preparado o melhor para o seu lar. E Deus manda dizer assim: não vai ser o inimigo que pode impedir o plano de Deus. Não vai ser o invejoso que vai conseguir impedir o plano de Deus. Não vai ser o diabo, não vai ser o fofoqueiro, não vai ser o familiar. O único que pode impedir o projeto de Deus é você mesma. É você mesmo. O único que pode atrapalhar, interferir no que Deus já iniciou, no que Deus começou, não é o homem, é você. E Deus está falando com alguém aqui dizendo assim: eu já separei, eu já decretei, eu já determinei, eu já selecionei e vou fazer a minha obra. Vou fazer o meu milagre. Porque Deus fala comigo hoje dizendo assim: Samuel, tem 4 decisões que essa pessoa vai ter que tomar. Ao longo desse mês, Deus manda dizer para você: se prepare. Porque você vai precisar tomar algumas decisões que te levarão para mais perto do extraordinário, do milagre, que te aproximarão das bênçãos, das maravilhas de Deus, que farão você viver coisas que você nunca viveu na tua vida, que fará com que você alcance coisas que você nunca alcançou na sua vida. São 4 decisões. E Deus me pediu para entregar uma palavra para você hoje e te fazer 2 perguntas. Porque o Senhor sabe, Deus sabe do que você precisa. Deus sabe da tua necessidade. Deus sabe do teu coração. Deus sabe do que se passa na sua mente, no seu espírito, na sua alma. Deus sabe. E Ele manda dizer assim para você: que não desista,
Não desanime por causa da luta que tem se levantado, não. Não desista, não desanime por causa da luta que se levantou contra você. Por causa da peleja que o diabo lançou contra a tua vida. Por causa das batalhas, das palavras contrárias, não desanime, não baixe a cabeça, não retroceda. Se levante com a autoridade desse chão. Bata no peito hoje e declare na autoridade que há no nome do Senhor Jesus que você é mais do que vencedor. Quer que eu prove para você? Escute, Deus me trouxe aqui com um compromisso, que é preparar você para o que está para acontecer. Deus me trouxe aqui com um compromisso, que é entregar você. Que é entregar você até Deus, pronto para viver o milagre, que é preparar o teu coração e entregar a revelação. Muitos não acreditam, os incrédulos eles ignoram, e eu não ligo para isso. Não julgo também. O meu compromisso aqui é profetizar, é falar o que Deus mandou, pregar a palavra e orar pela tua vida. A palavra do Senhor, ela fala assim: crede nos profetas e prosperareis. E eu tenho certeza que eu estou falando aqui com o escolhido de Deus. Você vai fazer o seguinte agora, já deixa aqui do lado o teu nome, coloque o teu pedido de oração aqui do lado, o nome de alguém que você deseja que Deus faça a obra, que Deus trabalhe, que Deus trate, coloque aqui do lado o nome, o pedido. Apresente a pessoa que você deseja apresentar diante de Deus, apresente aí do lado. Coloque aqui em oração, que daqui a pouquinho eu vou colocar nos pés de Deus, vou orar com você, vou unir a minha fé com a sua, porque eu creio que através da minha e da sua oração, a gente pode chamar a atenção de Deus, e eu vou colocar nas mãos do Senhor cada pedido. Porque eu tenho certeza que Deus pode pegar nas mãos, receber e assim retribuir. Responder com milagre, com surpresa, e fazer o querer dele para surpreender a tua casa. Escuta, guerreira. Escute, guerreiro. O Senhor me mandou entregar uma palavra para você porque você é escolhida. Não desanime não, porque muitas coisas deram errado. Porque nem tudo que dá errado é porque a tua vida vai viver debaixo de perdas e derrotas, não. Nem tudo que dá errado é sinal de fracasso. Às vezes Deus permite algumas coisas darem errado, porque se dessem certo você não viveria o que Deus está preparando mais na frente. Às vezes Deus permite muitas coisas darem errado na sua vida para você viver o milagre de Deus. Isso me faz lembrar da história de um rei e de um servo. O conto e a história fala de um homem que era rei de um reino e de um servo que saem para caçar. E um desses dias o servo sai para caçar mais o seu rei e de repente, no meio do percurso, o rei acaba perdendo o dedo por culpa do servo. O servo acaba fazendo algo errado e por conta desse servo, o rei perde um dedo. Eles voltam para o reino, o rei castiga o servo dele, aprisiona e coloca ele preso. Leva esse servo preso, o servo que tinha arrancado o dedo do seu rei. Mas foi sem querer. Ele não teve culpa. Ele não fez por querer. Foi de forma que ele não teve intenção com isso. Passaram-se os anos. O rei sai para caçar novamente e leva esse mesmo servo que tinha prendido, que tinha castigado, chicoteado. E nessa caçada eles acabam sendo pegos por uma tribo que fazia trabalhos, oferendas com pessoas vivas. E no meio desse ritual, no meio desse percurso, o servo consegue escapar e o rei fica preso. Mas só que a história diz
que aquele ritual só poderia ser feito com pessoas com o seu corpo intacto e perfeito. Não poderia ter partes do corpo dele lacerada nem mutilada. Quando aquele rei está sendo levado para o sacrifício, para a oferenda, alguém olha para a mão do rei e percebe que ele está com um dedo faltando. E logo alguém diz: não, nós não podemos sacrificar ele porque ele é impuro para o ritual. E soltam o rei. O rei volta para o reino, junto com o seu servo que estava aguardando ele. E quando chega no reino, o rei pede perdão. E fala para todo mundo, reconhecendo que o servo salvou a vida dele quando cortou o dedo dele sem querer. Sabe o que eu aprendo com isso? Que às vezes a gente perde algo para mais na frente a gente ganhar coisas maiores. Às vezes Deus permite a gente viver coisas darem errado na nossa vida porque Ele já tem algo mais na frente planejado e preparado para a nossa vida. Entenda bem, tudo na nossa vida, tudo na caminhada da vida tem uma explicação, tem um propósito, tem um porquê. Então hoje Deus está dizendo para alguém que chegou aqui: não questione a vontade de Deus, não murmure, não abra sua boca para tentar colocar a culpa em Deus, não. Ei, apenas aceite. Deus manda dizer hoje para você: não desanime, não baixe a sua cabeça, porque o único que pode fazer tudo dar errado é você mesma. Ah, pastor, mas tem pessoas me perseguindo, tem pessoas que têm inveja, que me caluniam, que falam mal, que me perseguem, que taca pedra, que faz de tudo contra a minha vida. Não tem problema, querida, não tem problema, querido. Ei, Deus está dizendo hoje: o único que pode impedir você de viver as bênçãos e o milagre é você mesmo, é você mesmo. O diabo não tem poder, porque a Bíblia diz que a gente está na mão de Deus, guardado e protegido pelo Senhor. Isaías 54:17 diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. O profeta Isaías também disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos, agindo Deus, quem impedirá? O salmista disse no Salmo de número 121, aquele que te guarda não dorme, aquele que te guarda não tosqueneja, não descansa, o guarda de Israel. O salmista disse no Salmo de número 46 que Deus é escudo, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O salmista disse no Salmo de número 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará, porque Deus é refúgio, é baluarte, é fortaleza, é socorro. O Senhor, Ele é proteção. Ele é proteção. Então eu entendo, de acordo com a palavra de Deus, que ninguém pode impedir eu de viver o que Deus planejou. A palavra do Senhor também diz, Salomão escreve, que do homem são os desígnios do coração, mas a Deus pertence tanto o querer quanto o efetuar. Sabe o que ele está descrevendo com isso? Que o homem tem seus planos, que o homem tem seus projetos, que o homem tem seus desígnios. O homem pode até tentar contra a sua vida para tentar destruir. Do homem são os desígnios do coração, mas a Bíblia diz que o coração é enganoso, é terra de iniquidade, e que a boca profere aquilo que sai do coração, intenções malignas, desejos enganosos. A boca fala do que o coração está cheio, e Jesus ele fala que existem muitas coisas que saem do coração, que corrompem a alma. Aí ele está dizendo, do homem são os desígnios do coração, desígnios enganosos, desejos, malícia, mas a Deus pertence tanto o querer quanto o efetuar. E Deus está dizendo, o decreto é meu, a última palavra é minha,
A decisão vem de Deus, não é o homem, não é o diabo, não é o invejoso, não é o juiz, não é o feiticeiro, não é o hipócrita, o caluniador. É Deus quem determina, porque o decreto, a última palavra e o desejo vem de Deus. E às vezes a gente fica com medo, com fulano, com ciclano, com A, com B, com circunstância, com adversidade, com luta, com tribulação, com sofrimento, com tempestade, com isso e com aquilo outro. E Deus está dizendo: não se apeie, não se apavore, não se atemorize, não se desespere, porque você tem um Deus guardando, protegendo, livrando e abençoando contra toda e qualquer situação. Você tem um Deus cuidando da sua vida, da sua causa, do seu relacionamento. Ele é badaga subikendominagacia. Ele é badomina bikemia domiase. De miando que me afergue ela mandou biasai. De calabacho binobicanda miassé. Deus está dizendo hoje: eu cuido de você. Viu, guerreira? Viu, guerreiro? Eu estou cuidando de você para que você viva o melhor. Eu estou cuidando de você para que você viva o extraordinário. Eu estou cuidando de você para que você viva o sobrenatural. Para que você chegue na onde Deus projetou. Para que você conquiste. Para que você alcance, para que você chegue lá. Porque o Senhor já decidiu. Só falta você tomar a decisão certa, porque Deus já decidiu, já tomou a decisão. Da calabachobe calamandarai. Escuta o que Deus está falando. Escuta o que Deus está decretando para você hoje. Romanos capítulo 8, versículo 31. O apóstolo Paulo está dizendo assim: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eita, que pergunta, querida. Que pergunta, serva de Deus, servo do Senhor. E é uma pergunta que eu não consigo responder dando uma resposta plausível. Porque ele está perguntando: quem pode ser contra você, se Deus é com você? Não tem como você responder, dar uma alternativa para isso. Sabe por quê? Porque não tem resposta. Porque não tem quem possa ser contra Deus. A única coisa que você pode responder para uma pergunta dessa é ninguém. Ninguém pode contra aquele que tem Deus ao lado dele. Caminha com Deus. Lembra do que Josué disse? Escreveu, Josué 1:9. Deus falando com ele, falando assim, a seguinte palavra: porventura não foi eu que te enviei? Em outras palavras, não foi eu que te chamei? Não foi eu que te escolhi? Não foi eu que te selecionei? Que marquei encontro? Que conferi compromisso, aliança? Que te ungi para uma chamada, para uma caminhada? Não foi eu que decretei sobre a tua vida porventura? Não sou eu, Deus, sobre a tua vida? Então somente seja forte e corajoso. Não temas, não se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. O Senhor teu Deus é com você aonde você pisar a planta do teu pé. Não temas,
não se espantes, porque o Senhor teu Deus é com você, aonde quer que andares. E a gente às vezes fica com medo. Aí o apóstolo Paulo está ali perguntando, versículo 31 do capítulo 8 de Romanos: se Deus é por você, quem pode ser contra você? E Deus hoje se apresenta nesse vídeo para dizer assim: eu estou com você e não largo. Eu sou com você e não largo, minha filha. Eu estou do teu lado. Estou te preservando, estou cuidando, estou trabalhando, estou auxiliando, dando instrução, dando capacidade, dando força, dando discernimento, dando a você orientação para você caminhar, para você descansar, para você perseverar, para você se levantar, para você ser capacitado, ser capacitada e viver uma jornada de conquista e de bênção. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes entregou por todos nós, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo, ao qual morreu, padeceu, está assentado à direita de Deus e intercede por todos nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Porque como está escrito: por amor de ti, fomos entregues à morte o dia todo, e somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nessa palavra? Se você está com medo hoje, o Senhor se apresenta para dizer para você que o teu medo não pode impedir você de viver o que Deus projetou. Se te ameaçaram hoje, Deus está dizendo: a ameaça não pode impedir de você viver o que Deus projetou. Se te perseguiram hoje, a perseguição não pode impedir o que Deus projetou para a sua vida. Se o diabo se levantou contra você, o levante do diabo não pode impedir o que Deus decretou para a sua vida. Se está faltando dinheiro para você, a falta de dinheiro, a crise não pode impedir você de viver o que Deus projetou para a sua vida. Se você está com dificuldades no relacionamento, na vida, no pessoal, no cotidiano, no espiritual, no familiar, as dificuldades não podem impedir você de viver o que Deus projetou para a sua vida, porque tudo faz parte do contexto daquilo que Deus projetou. Tudo faz parte de um contexto em que Deus uma hora vai te aproximar da vitória, em que Deus uma hora ou outra vai te colocar no centro da vontade dele. E quando você chegar lá, quando você viver, quando você estiver participando do banquete, comendo do banquete da vitória, usufruindo, aproveitando a bênção, você vai dizer: graças a Deus que Deus me trouxe até aqui, graças a Deus que Deus segurou na minha mão, graças a Deus que Deus sempre me sustentou para eu poder viver o que Ele projetou para a minha vida. Tudo faz parte do propósito. No mesmo capítulo 8, o apóstolo Paulo fala, no verso 28, sabemos, porém, isto que
todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Papai está falando hoje com você e Ele está dizendo aqui: por que você está duvidando? Se Deus é com você, por que duvidar? Se Ele lançou uma palavra sobre você, então por que duvidar? Então por que questionar? Então por que você pensar que não vai conseguir? Achar que não vai chegar lá? Se Deus determinou, pode descansar o coraçãozinho, querida. Pode descansar o teu coraçãozinho. A vitória é certa. Em o nome do Senhor Jesus, a vitória é certa. Hoje Deus manda dizer assim para você: eu tenho uma vitória preparada para você. Deus já determinou. Deus já liberou a bênção. Ele manda fazer 2 perguntas para alguém que chegou aqui hoje. Primeira pergunta que Deus manda fazer para você: você vai continuar duvidando? Ou você vai acreditar na promessa de Deus? Porque Deus me disse: Samuel, vai chegar uma pessoa aqui que ainda tem fé. Porque por mais pequena que seja a sua fé é o suficiente para Deus poder fazer a obra dele. A sua fé é o suficiente. Deus não precisa de muita coisa, não. Deus só precisa que você aceite o projeto. Aceite o propósito. Que você queira. Que você esteja de acordo. Deus já decidiu. Deus já decretou. E eu vejo você chegando em vários lugares, Deus me mostra. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você hoje. Quem é que tem colocado medo no teu coração? Quem é que consegue anular aquilo que Deus projetou? Não, eu vou recapitular. Eu vou recapitular essa pergunta. Quem é que consegue atrapalhar as promessas de Deus na tua vida? Porque Deus me disse: Samuel, essa pessoa tem tanta promessa. Essa pessoa tem tanta promessa. E não é pouca não, viu? É muita promessa. Deus falou comigo: Samuel, essa pessoa tem tanta promessa que tu nem imagina. Deus não precisa de muita coisa para cumprir a promessa dele. Então quem é que consegue anular a promessa de Deus na sua vida? É o diabo? É o invejoso? É um familiar? É o vizinho? É o fofoqueiro? É a perseguição? O próprio apóstolo Paulo disse: quem nos separará do amor de Cristo? É a tribulação, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. É a necessidade? Não. O Senhor já determinou a sua vitória. O Senhor já determinou o seu milagre. A sua bênção, a sua conquista. Deus já determinou e ponto. Acabou-se. Pronto, acabou-se. Não tem para onde correr quando Deus decreta. Quando Deus dá a sentença, quando Deus martela, bate o martelo, minha amada, está na mão dele. E às vezes a gente se frustra porque a gente coloca na mão do homem e dá errado. Às vezes a gente se frustra quando a gente procura o auxílio humano e dá errado. E deixa eu dizer uma coisa para você.
É porque muitas das vezes a gente, quando eu falo a gente, eu falo de mim e você. Eu não escapulo, não. Eu não fujo disso, não estou fora desse contexto, não, viu? Isso aí serve para mim também. Porque às vezes nós, eu e você, a gente, só procuramos Deus nas últimas circunstâncias, nos últimos momentos, Quando a coisa aperta, quando a coisa está difícil, a gente consegue ir para todo mundo. Quando a dificuldade chega, bate na porta, quando a gente entra em desespero, a gente corre para pai, corre para mãe, corre para fulano, corre para amigo, corre para ciclano, bate na porta do advogado, vai no banco pedir emprestado, manda currículo, manda e-mail, pede indicação, chora por um lado, pede emprestado, vai no agiota, vai nisso, naquilo outro, tenta todos os meios necessários e possíveis, mas quando a coisa aperta que a gente não vê saída e não encontra solução, aí é que a gente se lembra, eita, tem Deus. Aí o último recurso que a gente tem, que é Deus, a gente vai lá e Deus se levanta e faz a obra. Por que não foi primeiro em Deus? Parece que às vezes eu vejo Deus perguntando para mim, para você, por que tu não veio cabeça dura logo para mim? Por que eu não fui a tua primeira escolha, o teu primeiro recurso? Por que não foi a tua primeira opção correr até mim? Não seria mais fácil? Às vezes a gente se desespera, quebra a cara, depois pergunta, e agora? E agora? E Deus está dizendo, eu tenho que ser a sua primeira opção e prioridade. Quer encurtar o processo? Vá até Deus. Quer encurtar o percurso da dificuldade? Vá primeiro para Deus. Pare com esse negócio de, eu vou pedir conselho para o pai, eu vou pedir ajuda para irmão, para fulano, para ciclano. E às vezes a gente se frustra, porque a gente se sente rejeitado. Fulano não quis me ajudar, papai não quis me ajudar, irmão não quis me ajudar, o amigo me abandonou, não tem ninguém para estender a mão. Aí a crítica de um lado e a gente começa a querer se vitimizar, culpando um, culpando o outro. E às vezes a culpa é nós mesmos. A culpa é nossa. É como eu falei no começo da mensagem. Só eu e você temos a capacidade de impedir de viver aquilo que Deus projetou. Quantas vezes você não se frustrou? Não se decepcionou com famílias, com amigos? Até consigo mesmo. Se for mentira, pode me chamar de mentiroso, não tem problema não. Agora, se for verdade, confirma aqui do lado, digita aí, pastor, tudo que o senhor está falando é verdade. É comigo, pastor, essa palavra é para mim. Quantas vezes a gente não se frustra porque a gente tenta fazer do nosso jeito e Deus está dizendo, não faça do seu jeito não, deixa eu fazer do meu jeito. Eita Deus, Deus não precisa de muita coisa. Deus trabalha por meio do simples para fazer coisas grandiosas. Ele só precisa de um coração disposto. Alguém que aceite, alguém que tome a decisão, alguém que queira viver o propósito. Porque Deus me disse, eu já tenho preparado melhor. Tem propósito lindo. Tem projeto grande. Tem bênção preparada. Tem bênção articulada, tem coisa grande, tem felicidade, tem bênção, tem alegria projetada, preparada para você. Churebadeg me asseque, li me afaço, bique me afandaragasai. Já está tudo preparado para você viver o melhor de Deus. Já está tudo preparado para você viver as maravilhas de Deus. Escuta, mulher. Lembra de Moisés? Vou te contar um segredo aqui, que talvez muita gente não entenda. Às vezes, a solução do nosso problema está bem na nossa frente e a gente fica quebrando a cara.
Às vezes a solução do nosso problema está bem na nossa frente e a gente fica quebrando a cara, fica se prejudicando, fica tropeçando nas dificuldades da vida, e Deus está dizendo: a solução do seu problema está logo aí na sua frente. Está bem na sua frente, e só você que não consegue ver e perceber. Ele é bandaragacia, domi piremendereia sai. Xalauendaria mando comondoro mondogácia. Só você que não consegue perceber, guerreira. Só você que não consegue entender, serva de Deus. Papai está dizendo hoje para alguém que chegou aqui: a solução está bem na sua frente. Basta você querer aceitar o projeto. Basta você querer aceitar o plano, o propósito de Deus. Shalamandaraga sob cantaramanagasai. Shalamandaraga sob cantaralamandaragassai. Delebadagandominebia sob kimia ponderemenagasai. Deus está dizendo hoje: só você. Só falta você querer aceitar o projeto de Deus. Porque Deus já determinou sobre você. Moisés estava ali, diante do Mar Vermelho. Êxodo capítulo 14. Faraó está vindo atrás. O coração de Faraó endurece. O homem fica louco, o homem fica doido, biruta, pirado, pé da vida com Moisés. A gente tem que fazer alguma coisa, vamos perseguir, vamos trazer esse povo de volta, não dá para, eu não vou aceitar não. Aí o povo está diante do Mar Vermelho. Faraó, seus carros e os cavaleiros vêm logo lá atrás. O exército de Faraó está lá atrás. Está vindo lá atrás. Aí o povo olha para frente, um mar imenso. Aí o povo olha para trás, o exército cercando, vindo dos lados e de trás. Moisés tem uma dificuldade, que é o mar e o povo reclamando. 3 problemas estão cercando Moisés: primeiro o mar, segundo Faraó e terceiro o povo. Aí o povo está ali: Moisés, você nos trouxe aqui para morrer de frente do mar, para o nosso sepulcro ser areia do mar, para a gente morrer aqui na praia. Não era melhor a gente estar lá comendo legume, trabalhando, sendo escravo? Pelo menos a gente estava vivo. E agora, Moisés? E agora, Moisés? E o povo está ali reclamando. E Moisés está ali: o Senhor vai pelejar por vocês, e vocês se calem. Se calem, porque Deus vai pelejar. Aí Moisés começa a clamar, a dizer: Deus, e agora, Senhor? O que eu faço? Lá atrás tem uma coluna de fogo. Lá atrás tem uma coluna de fogo impedindo o povo de passar. E Deus fala com Moisés dizendo: Moisés, por que clamas a mim? Diga para o povo que marche. Fale para o povo marchar. Pega o teu cajado, fere o mar e divide ele em meio, para que o povo passe a pé enxuto e chegue do outro lado. Era o povo clamando, Moisés clamando, era o povo reclamando, e Moisés pedindo a resposta, e Deus dizendo: a solução está na tua mão, Moisés. Porque tem hora que a gente não entende, a nossa visão começa a se limitar, e Deus está dizendo: a solução está bem na sua frente. Porque Deus não precisa de coisa grande, Deus precisa de coisas simples. Deus trabalha por meio das coisas simples da vida. E eu quero perguntar para você: você crê que Deus te dará uma grande vitória por meio de coisas simples? Digite e confirma aqui: pastor, eu creio. Já clica no coraçãozinho, clica no joinha para tu fortalecer essa mensagem. Porque eu vim aqui na direção de Deus, com a unção do Senhor, para liberar isso para você. Porque Deus está dizendo: eu vou colocar recurso na tua mão.
Eu vou colocar condição na tua mão. Eu vou colocar capacidade para você atravessar por entre essa situação. Porque quem vem atrás para te destruir, quem vem na retaguarda para tentar te parar, Deus vai colocar barreira, Deus vai colocar impedimento. E se tentar te alcançar, vai quebrar a cara e vai tomar prejuízo. Vai ter prejuízo. Deus está dizendo hoje, tem gente que vai ter prejuízo por querer tocar em você, por querer te atingir, por querer te tocar, por querer alcançar. Vai ter prejuízo. Eita, que o prejuízo, Deus está dizendo, vai ser grande em relação a muita gente no que diz respeito a você. O prejuízo vai ser grande, viu? Tem gente que vai ter um prejuízo muito grande quando se trata de tocar em você. Grande vai ser o ai, Deus está dizendo, se preparem. Porque Deus já decidiu. Porque Deus já preparou o milagre. Porque Deus já decretou a sentença. Porque Deus já determinou a obra dele para a sua vida. E hoje, Deus manda eu falar uma coisa para você. Lá na frente, quando tudo se esclarecer, você vai entender que Deus é Deus de milagre. Lembra de Mardoqueu? Lembra de Esté? Lembra de Amã? A Bíblia diz que Amã, o amalequita, amigo do rei Dário, consegue convencer o rei a prender o povo, a lançar um decreto para destruir o povo judeu. Aí está ali, a palavra do Senhor diz que Amã compra um direito de perseguir o povo, destruir o povo judeu. Só que Esté, ela já tinha sido nomeada rainha para estar ao lado do rei. Só que ela tinha encobrido a sua nacionalidade, a sua descendência. Só que Esté, ela já tinha encobrido. Ninguém sabia que Esté era judia, nem muito menos Amã. E a palavra do Senhor diz que está lá o povo, já preparando o seu último suspiro, já se preparando para aceitar a derrota, para se despedir. O povo já tinha aceitado que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução. O dia se aproximava, porque o decreto era que no dia que foi assinado como decreto que o povo seria dissipado e destruído, o povo se rendesse e não podia nem se defender. Era esse o decreto. Só que aí Deus envia a resposta. Amã prepara uma forca para colocar Mardoqueu nela. E quando o rei, esposo da rainha, descobre que o decreto era para destruir o povo judeu e sua esposa, a rainha Esté, era judia, o rei fica indignado. A forca que Amã prepara para Mardoqueu, nela mesmo ele acaba se prejudicando. E o decreto que Amã tinha feito para o povo se voltou contra os inimigos. Porque Mardoqueu, que foi jurado, perseguido, se tornou o superintendente do rei e lançou um decreto para proteger o povo de Deus. Hoje você não entende a guerra que você está enfrentando. Hoje você não entende a luta que você está enfrentando. Mas só que lá na frente você vai entender que foi necessário você passar por tudo isso. Porque quando você viver a bonança, quando você viver a bênção, quando você estiver em uma posição de honra, de destaque, você vai compreender que tudo fez parte do propósito para você viver um grande projeto, e tu vai dizer, valeu a pena.
as ameaças. Tu vai dizer, valeu a pena as dificuldades. Você vai dizer, valeu a pena passar por tudo, enfrentar tudo, viver tudo isso para chegar na onde Deus projetou. Viver o que Deus projetou, você vai dizer, valeu a pena passar por tudo isso. Porque Deus manda dizer assim, vai ser lindo. Você vai precisar tomar 4 decisões. Porque Deus, Ele falou para mim, eu já tomei, Samuel. A decisão de abrir a porta. A decisão de fazer o milagre. A decisão não é mais de Deus, a decisão é tua. Deus está falando hoje. A decisão não é mais de Deus. A decisão é sua. Deremendergi aforgi minaraias. Elebadagasobe kimiti kiavaragasobe kalamandarai. A decisão ela não é mais de Deus. A decisão é sua porque Deus já decidiu. Já decretou que já está decidido. 4 decisões Deus manda dizer que você precisa tomar. Primeira, você precisa tomar uma decisão. Escute com muita atenção. De perdoar. Deus manda dizer assim, você precisa tomar a decisão de perdoar. Tem alguém aqui que Deus falou para mim que precisa liberar perdão. Tem alguém aqui que precisa liberar perdão. E Deus está dizendo hoje, eu vou começar a enviar pessoas que vão te procurar para pedir perdão. Pessoas que se intrigaram. Pessoas que se afastaram de você. Deus vai começar a enviar para pedir perdão, porque o Senhor manda dizer assim, eu vou te honrar nessa terra. Eu vou te erguer com honra nessa terra, eu vou te levantar. E você vai precisar tomar essa decisão de perdoar. Porque o Senhor, Ele diz assim na sua palavra, quem muito perdoa, muito é perdoado. A medida como você perdoa as pessoas, é a medida como Deus vai te perdoar. Quer prova disso? Mateus capítulo 6. Jesus está ensinando os discípulos a orar. E no momento da oração, em uma das palavras da oração do Pai Nosso, Jesus diz assim, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. É o mesmo que Ele está dizendo, Deus, assim como eu perdoo os meus inimigos, perdoa a mim. E será que eu posso fazer essa oração? Pedir para Deus deliberar perdão na minha vida, na medida como eu libero perdão para o próximo? Será que eu posso fazer essa oração? Eu acho que é muito difícil. E você precisa tomar a decisão hoje de perdoar. É difícil, pastor. É complicado, mas perdoe. Tem gente que precisa do seu perdão. Tem gente que não pode morrer antes de ouvir você dizendo, eu te perdoo. Porque o seu perdão vai curar outras pessoas. E consecutivamente também vai curar você. Libere perdão. Segunda decisão que você vai tomar. Escute. Deus manda dizer. É uma proposta que vai chegar para você. Deus falou comigo hoje dizendo assim, Samuel, fale para esta pessoa que eu vou enviar uma proposta, abrir uma porta para essa pessoa. E tem uma proposta que vai chegar que você vai ter que decidir se você vai aceitar ou não, porque Deus nos mostra que essa proposta vai te levar para um outro lugar. Tu não vai ficar nessa cidade não, Deus manda dizer, tu vai para outro lugar. Mas você vai precisar aceitar, tomar uma decisão, se você vai querer sair dessa cidade, dessa casa,
ou se você vai querer continuar nessa cidade ou neste lugar. Porque Deus está dizendo: eu quero quebrar vínculos e laços para levar você para um novo trajeto, um novo projeto, porque eu tenho promessa de Deus na sua vida. Deus diz para você que Ele tem promessa de levar você para outros lugares, para você viajar. Então você vai ter que tomar a decisão de dizer: Deus, eu aceito ir aonde o Senhor me mandar, porque vai chegar propostas para você, projetos para você em outro lugar. Terceira decisão que você vai tomar é aceitar. Aceitar o projeto de Deus. Hoje você tem que decidir dizer assim: Deus, eu aceito os teus projetos, porque o projeto de Deus não é o nosso. Isaías 55:8. Porque os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus não são os meus pensamentos nem os meus caminhos, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os pensamentos e os caminhos de Deus mais altos que os meus pensamentos, do que os meus caminhos. O que Deus tem para você não se compara com o que você tem preparado para você. E Deus está dizendo: você vai ter que tomar a decisão de aceitar o projeto de Deus. Porque Deus está dizendo: eu tenho um projeto de fazer você prosperar. Tem projeto que você colocou na mão de Deus, que Deus te fez sonhar, e que talvez você se esqueceu. Talvez você deixou de lado. E Deus está dizendo: você aceita o meu projeto hoje. Então você tem que decidir. Tomar a decisão de dizer assim: Deus, eu aceito todos os teus projetos para a minha vida. Porque se você aceitar, esse mês Deus manda dizer que você vai começar a viver as maravilhas. Deus começará a te encaminhar ainda esse mês para tu começar a pisar na terra prometida, em lugares que Deus projetou para você. A quarta decisão que você vai precisar tomar, escute com muita atenção, é a decisão de carregar a responsabilidade da tua casa. Porque Deus me disse: Samuel, essa pessoa é coluna. Porque é a decisão mais importante. Deus está dizendo hoje: não desista da sua família. Porque o diabo fez de tudo para você desistir da sua família. Mas Deus me disse: Samuel, a palavra que eu quero que seja extraída da boca dessa pessoa, que saia da tua boca a partir de hoje, é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque Deus te levantou como coluna na tua casa. E você tem que tomar a decisão hoje de assumir um compromisso da responsabilidade do teu lado. Dizer assim: Deus, eu me responsabilizo pela minha casa. Eu carrego a responsabilidade pelo meu lar, de pagar o preço, de orar, jejuar e buscar a Deus pela tua casa. Porque Deus me disse: tem casamento, tem filho, tem família, que o Senhor vai começar a tratar através da tua vida, da tua perseverança. Se prepara para viver o projeto de Deus. Eu quero estar orando por você hoje. Quem não colocou o nome ainda, coloca o nome aqui do lado. O pedido de oração. Apresenta o nome de quem você quiser, de um filho, de um parente, um projeto, algo seu. Se deseja algo que Deus queira fazer na tua vida, apresenta aqui do lado, que eu quero estar apresentando e orando por você. A palavra do Senhor, ela diz assim: tudo é possível para aquele que crê. Aqueles que puderem, já clica no coração, no joinha, deixa aquele mimo, eu gostei demais, e vamos orar. Eu quero unir a minha fé com a sua, apresentar você diante de Deus, porque eu creio que Deus vai fazer a obra, que Deus, Ele vai fazer milagre lindo. Ele vai cumprir, vai realizar na tua vida. Ore comigo agora nesse exato momento. Pai, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é lindo e majestoso, Pai. Eu te dou graças, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui na tua presença. Eu te glorifico, Senhor, porque o Senhor tem preparado esse momento, essa ocasião, para falar conosco, para ministrar a tua palavra, para quebrar grilhões, para revelar, Senhor, para tocar, para abrir a nossa alma, o nosso coração, o nosso entendimento. Deus, abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, Senhor, para que ela possa entender os planos e os projetos. Eu quero entregar cada pedido de oração, cada nome, cada projeto, cada sonho, cada, Senhor, comentário escrito aqui, eu quero entregar nas tuas mãos, pois eu creio que o Senhor, meu Deus, conhece cada coração que aqui está, de cada servo, de cada serva, para que eles possam viver, Senhor, o extraordinário, o sobrenatural, papai,
que vem do alto, que vem do teu trono, que vem da tua presença. Deus, abençoa, trabalha, Senhor, transforma, cura, liberta, fortalece, faz a obra, Senhor. Abençoa, Deus, para que esta vida, para que esta casa, Senhor, permaneça no centro da tua vontade, permaneça no centro do teu querer, porque o Senhor é santo, o Senhor é lindo, Deus, o Senhor é poderoso, Pai. Está aqui o teu servo, está aqui o teu filho, Senhor, que crê na tua palavra, que crê na tua obra, crê na tua vontade. Então, Deus, abençoa a todos, dá livramento, fortalece, quebra barreira, quebra grilhões, e ser com teu filho hoje e sempre, para que ele viva tudo que o Senhor projetou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Receba essa palavra no teu coração. Se prepare para prosperar, para crescer, para chegar longe. Deixe salvo essa mensagem. Tu vai voltar aqui para agradecer. Escute, tem mais alguém que precisa muito ouvir esse recado de Deus hoje. Mande para mais corações que precisam ouvir essa palavra. Já fica com Deus e me siga. Que Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus.